Neste sábado eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra, uma satisfação, mais uma vez transmitir um estudo da Palavra de Deus aos vossos corações. Eu quero finalizar hoje a parte dos Evangelhos. Já estudamos acerca de Mateus, de Marcos, de Lucas e hoje eu quero estar finalizando com o Evangelho segundo João. Os Evangelhos são nada mais, nada menos do que biografias do Senhor Jesus, sob o ponto de vista, de cada um dos evangelistas, certo? Nós frisamos aqui anteriormente, nos outros vídeos, que Mateus ele vai mostrar Jesus para os judeus como rei e como Messias. Marcos, sobretudo, vai escrever para os romanos e vai apresentar Jesus como o servo. Lucas, o médico amado, ele escreve primordialmente aos gregos e vai apresentar Cristo como homem, o Filho do homem, como ser humano, certo? E agora João, ao contrário dos três primeiros evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos porque são muito semelhantes. O Evangelho segundo João é um evangelho bastante peculiar, particular, certo? É um evangelho diferenciado, ele é bastante singular. E o apóstolo João, o escritor do Evangelho segundo João, fora um apóstolo de Jesus chamado o discípulo amado, e ele, João, filho de Zebedeu, certo? O irmão de Tiago, ele João também chamado, juntamente com Tiago, os irmãos do trovão, certo? Devido à personalidade deles que oscilava bastante. Pois bem, João, ele vai apresentar Cristo como Deus. Isso que é interessante, Olha só, João vai apresentar Cristo como Deus, certo? O nosso Deus, como nós sempre temos frisado aqui, o mistério da Santíssima Trindade. Nosso Deus é um só Deus, subsistente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, o Filho, a saber, Jesus, também é Deus. E João vai focar bastante nesse ponto, amém? Então, vamos aqui ler o meu material teológico e também estaremos fazendo algum comentário para a nossa melhor compreensão. Sempre lembrando que o nosso objetivo aqui é transmitir informações prévias, básicas, apesar de serem simplórias e sucintas, a verdade é que nós tendo essas informações de antemão, quando nós formos ler ou estudar o livro, sobretudo estudar o livro, nós vamos ter condições de compreendê-lo melhor, tendo estas informações de antemão, tá? Então esse é o nosso propósito. Evangelho segundo João, propósito pelo qual foi escrito: comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Este foi o propósito pelo qual João escreveu o Evangelho. Autor João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão, tá? Destinatários, primordialmente para quem João escreveu o Evangelho, novos cristãos e também não cristãos, tá? Data, provavelmente entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. Panorama, ou seja, o contexto histórico, escrito depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito, tá? Antes do exílio de João na prisão chamada Patmos, tá? Nas proximidades de Éfeso, na Ásia Menor. Versículos-chave no Evangelho segundo João está no capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Pessoas-chave no Evangelho segundo João são elas: Jesus, João Batista, os demais discípulos, Maria, Marta, Lázaro, a mãe de Jesus, Pilatos e Maria Madalena. Lugares-chave no Evangelho segundo João: interior da Judéia, Samaria, Galiléia, Betânia e Jerusalém. Características particulares do Evangelho segundo João: dos 8 milagres registrados, 6 são singulares em relação aos outros evangelhos, ou seja, não aparecem nos outros evangelhos, tá? Para João, como por exemplo o sermão no cenáculo, tá? Capítulos 14 e até o 17. Mais de 90% do livro de João é singular, ou seja, não contém uma genealogia ou qualquer registro do nascimento de Jesus, sua infância, tentação, transfiguração, escolhas dos discípulos ou qualquer relato sobre as parábolas de Jesus, a ascensão ou a grande comissão. Ou seja, todos esses assuntos aqui que nós acabamos de fazer leitura, né, são abordados nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, é por isso que eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são muito semelhantes, eles abordam todos esses assuntos aqui em comum. Agora, já o Evangelho segundo João, não. É um evangelho 90% dele singular, tanto que não aborda estes muitos assuntos, né, que coexistem, que os demais evangelhos abordam e descrevem, certo? Então, João é um evangelho muito particular, peculiar, singular em relação aos outros 3, tá? Meus irmãos, o esboço do Evangelho segundo João. Basicamente, o Evangelho segundo João, ele é dividido em 3 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 12, a temática é o nascimento e a preparação de Jesus, o Filho de Deus. A segunda parte do Evangelho vai do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 12 e versículo 50. E a temática é a mensagem e o ministério de Jesus, o Filho de Deus. Alguns assuntos abordados aqui nessa segunda parte. Jesus encontra fé e incredulidade entre o povo. Jesus enfrenta conflito com os líderes religiosos. E Jesus enfrenta acontecimentos cruciais em Jerusalém. Agora, a terceira e última parte do Evangelho segundo João vai do capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 21 e versículo 25. E a temática abordada é a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Assuntos importantes aqui nessa parte. Jesus ensina seus discípulos e também Jesus completa sua missão, tá? Agora vou fazer a leitura de algo interessante aqui para nós fazer um último comentário, está finalizando o vídeo. Olha só. Um dia Deus encarnou, veio a uma partícula do universo, o planeta Terra. O poderoso Criador se tornou uma parte da criação, limitada pelo seu tempo e espaço, suscetível ao envelhecimento, às enfermidades e à morte. Mas o amor o impeliu. Então ele veio para livrar e salvar aqueles que estavam perdidos e dar-lhes o presente da eternidade. Ele é a palavra, é Jesus, o Messias. São essas verdades que o apóstolo João nos ensina em seu evangelho, que não é apenas a descrição da vida de Cristo, é um poderoso argumento a favor da encarnação, uma demonstração definitiva de que Jesus era e é o Filho de Deus, enviado do céu e a única fonte da vida eterna. Amém? Então, este é o principal propósito pelo qual João escreveu o Evangelho, para apresentar Jesus não simplesmente ou unicamente como Rei Messias, como apresentou Mateus,
não somente como servo, como apresentou Marcos, e não somente como ser humano, o Jesus Cristo homem, o Filho do homem, como apresentou Lucas, mas sobretudo para mostrar, para apresentar, para provar que Jesus, assim como Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus, Jesus, o Filho de Deus, também é Deus. É uma das três pessoas da Trindade. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. João vai frisar, vai escrever que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele encarnou, nasceu de uma virgem. Quando o Espírito Santo cobriu, esta virgem, então ela ficou grávida do Filho de Deus, do Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Ele então encarnou e viveu como homem, esteve suscetível, como diz aqui, a enfermidades, esteve suscetível a sono, a fome, a sede, ou seja, a morte, esteve suscetível a tudo aquilo que o ser humano é suscetível. Ele viveu como homem, com a única diferença que ele não pecou, e por isso ele pôde oferecer-se como sacrifício único, suficiente e perfeito na cruz do Calvário em nosso lugar, para que todo aquele que crer no seu sacrifício, todo aquele que recebê-lo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, será salvo, nos ensina o Evangelho. João vai dizer no Evangelho, capítulo 14, versículo 6, palavras ditas pelos meigos lábios do nosso Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus não vai dizer ninguém vai ao Pai senão por mim, mas Jesus diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus diz vem ao Pai e não vai ao Pai? Porque ele mesmo disse que ele e o Pai, de certa feita no Evangelho vai registrar que ele diz eu e o Pai somos um. Para finalizarmos, veja o que está escrito, capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 1. A seguir diz assim: no princípio era o verbo. Entenda que aqui está se referindo a Cristo, o verbo, a palavra, tá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja só, tá? E continua dizendo ainda acerca de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, que Deus disse: façamos o homem, ou seja, façamos o ser humano conforme nossa imagem e semelhança. Veja que o termo está no plural, façamos. Se fosse somente o Pai ali na criação, ele diria: eu faço, eu farei o homem conforme a minha imagem e minha semelhança. Mas veja que está no plural, façamos o homem conforme nossa imagem, coletivo, nossa imagem e semelhança. Ou seja, ali estava reunida a Trindade Santa, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E eles então fizeram o homem conforme sua imagem e conforme sua semelhança. Vai dizer no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo João: e o verbo, se referindo a Cristo, e o verbo se fez carne, ou seja, encarnou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para finalizar, certa feita os discípulos perguntaram a Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: vocês não têm andado comigo? Vocês não têm me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha oração é que Deus os abençoe de uma forma extraordinária, a vocês e aos vossos familiares. Eu desejo também um abençoado final de semana a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.